Montenegro fazia parte da região da Íbia e existe no Guarani as duas palavras, só muda o acento. Íbia quer dizer caminho do rio, que é o que nos interessa. Era o caminho do rio que levava ao rio Jacuí. Ibiá quer dizer rios tortuosos, rios com penhascos, rios perigosos. Seriam os rios de cima da serra, do Taimbezinho daquela região. Portanto, a nossa região pertencia à região da Íbia, que era o coração da província do Ibiaçá. Então, Montenegro nunca foi chamado Ibiá, era a região da Íbia. Nós temos uma vocação indígena muito forte, no Brasil inteiro, porque os primeiros habitantes desse Brasil todo eram indígenas, depois chamados bugres e tudo, mas é a mesma coisa para caracterizar os primeiros habitantes desta terra. Os Tupi-Guarani, que habitavam a região do Aripuanã, hoje Rondônia e Mato Grosso, eles existiam há 5.000 anos atrás, eles já existiam. Moisés não tinha ainda atravessado o deserto, libertando o povo hebreu, e os Guaranis já existiam aqui. Rômulo e Remo não tinham sido ainda alimentados por uma loba, para depois fundar Roma, os Guaranis já existiam aqui. Não havia ainda nascido Jesus Cristo na Galileia, os Guaranis já existiam aqui. E os índios Guaranis eles perseguiam uma lenda religiosa que eles teriam que encontrar o Ivi-Maraê. O Ivi-Maraê era um paraíso perdido, onde, como todo paraíso, ninguém precisaria trabalhar, a terra produziria frutos, não haveriam guerras, haveria paz, haveria amor e teria as bênçãos de Tupã. Então esse paraíso perdido, esse Ivi-Maraê, deveria estar no litoral, devia estar no mar, na zona do mar. Os Tupi-Guarani desceram pelo rio Amazonas, uns foram para o norte e outros pegaram o rio Paraná a sul. Os que vieram para o sul foram conhecidos como Guaranis. Se dividiam em outras raças, mas eles aculturavam as raças vencidas nos campos de batalha, como foi os Tapes, que eram Ges-Tapuias, os Tapes que foram guaranizados e cristianizados pelos Guaranis. Os Guaranis eram uma raça muito forte, uma raça inteligente, eram os únicos que se dedicavam à agricultura, embora também praticassem o uso da caça, da pesca, da coleta. E eles vieram para o sul, acompanhando o rio Paraná, o rio Uruguai, e aqui eles foram descobertos pelos jesuítas espanhóis, que usaram a sua cristianização como escopo para firmar marcos de posse à colônia espanhola em toda a região da América do Sul. Então, o idioma Guarani era o idioma mais falado no sul da América. Em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai, o Guarani era o idioma mais falado. Depois do idioma Guarani era o Quichua, idioma primitivo também nativo do Peru, dos Incas. E depois era o espanhol. O último idioma praticado aqui na nossa região era o português, realmente. Então, os Guaranis é uma raça muito antiga. E quando eles desceram para o litoral, eles expulsaram uma nação muito grande que vivia no litoral, que chamaram Tapuia. Era o Gês, a nação Gê. Gê-Tapuia. Tapuia quer dizer selvagem, aquele que não fala a minha língua, como diziam os Guaranis. Então os Guaranis, como mais aguerridos, mais preparados, expulsaram das terras do litoral os Gês-Tapuias, que foram obrigados a se infiltrarem sertão adentro e se tornaram figadais inimigos. Os Tapuias e os Guaranis não se afinavam, eram inimigos. E a nossa região aqui de Montenegro, a região da Íbia, que vejo que tudo tem nome Guarani, embora os Guaranis nunca tivessem habitado nessa região.
Essa região da Íbia foi habitada pelos tapuias, pelos ex-tapuias, uma nação também grande e que se desmembrava em Ibiraiaras, em Caaguás, Guananazes, Caás, Caigangues, Tapes, Carijós. Tudo isso fazia parte da nação G-Tapuia, que é o que habitava o litoral e habitava a depressão central, parte da depressão central do rio Jacuí, e a nossa região, inclusive a região da Serra, que era habitada pelos Caás e pelos Guananazes. Então, esses índios foram que fizeram a história da nossa terra. Até 1635. No dia 26 de abril, o padre Cristóvão de Mendonça de Orellana foi morto junto à fonte do Arroio da Água Azul, no rio Piraí, perto de Caxias do Sul. Foi morto pelo cacique Itaiubai em perseguição religiosa, porque os padres jesuítas vieram aqui para montar uma aldeia cristã, cristianizar os ibiraiaras. Mas os ibiraiaras não aceitavam a cristianização, não gostavam dos padres espanhóis. E então isso deu uma rivalidade entre cacique, o chefe da Iubai, que era um cacique ibiraiara, e o cacique mandou matar o padre. Matou o padre com toda a sua caravana de mais 6 padres jesuítas, mais os índios tapes guaranizados que o acompanhavam. Em represália, os padres jesuítas armaram os índios tapes do outro lado do rio Caí, ou melhor, do outro lado do rio Jacuí, e entraram de surpresa na região da Íbia e dizimaram os índios ibiraiaras. Mataram todos. E os que fugiram foram lá para o Alto Uruguai, foram para a zona de Iraí, daquela zona lá para cima lá. Então foi quando não houve mais, acabou os índios ibiraiaras nessa região. Outras tribos, tapuias, novamente, vieram ocupar esse espaço deixado pelos ibiraiaras. Por isso que quando chegaram aqui os colonos alemães, eles já não encontraram mais a hostilidade dos índios ibiraiaras, porque daí encontraram os tapes, encontraram os caigangues, encontraram os índios do litoral, os carijós, caguás, bem mais brandos, bem mais acessíveis ao relacionamento social. Então foi mais fácil para os alemães tratarem, se aproximarem dessas tribos indígenas. Hoje muita injustiça se faz dizendo que os índios mataram colonos, que os índios agrediram os colonos quando chegaram. Não é uma verdade. Os índios receberam bem os colonos. Mas o governo foi tirando dos índios suas terras e dando para os colonos, sem o índio ter uma explicação disso aí. Porque o governo, quando fez a imigração, ele não explicou para os imigrantes que aqui havia um povo que tinha a sua cultura, que tinha o seu sistema. Então se tornaram inimigos e houve agressividade das duas partes. Muitos índios foram mortos, foram dizimados, muitas tribos, muitos colonos foram mortos, muitas famílias de colono sequestradas, judiadas, tudo por uma razão de falta de comunicação que partiria do próprio governo. Praticamente essa guerra, essa revolta entre índios e colonos, que a história nos aponta, onde houve perda dos dois lados. Isso não precisava ter acontecido, não precisava ter existido, porque os índios foram hospitaleiros. Eles só se sentiram logrados, roubados em suas terras, quando essas terras passaram a ser entregues para o estrangeiro e eles tiveram que ir cada vez mais para o fundo das matas, para o fundo dos bosques. Nós temos aqui uma tradição indígena muito grande, nós temos que observar, respeitar a cultura indígena, porque é uma cultura muito forte, uma cultura muito boa. Hoje nós não podemos acantonar, trazer essas tribos indígenas
para a proximidade das cidades. Nós vamos repetir o mesmo erro do passado. Nós temos que levar esses agrupamentos indígenas para a região da sua cultura, do seu conhecimento, que são as matas, que são os rios. Eles têm que habitar na beira das águas, no meio da mata, aonde buscam a matéria-prima para o seu trabalho, para o seu artesanato, buscando na própria natureza, junto aos animais. Eles não podem mudar a sua cultura. Nós temos hoje índias formados em curso superior, até com conhecimentos científicos, preparados culturalmente para proteger a sua gente e a sua raça. E nós precisamos que as autoridades brasileiras respeitem e se conscientizem que o índio tem uma cultura própria e não podemos modificá-lo. Salve o Dia do Índio, salve o 19 de abril, nossos irmãos indígenas, porque todos nós temos nas nossas veias um pouquinho de sangue indígena.